Graça e paz, meus queridos. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, peço que você a deixe aberta. A deixe aberta. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. O livro que a humanidade teme, mas não acredita, né? Porque quem teme, obedece. Nós iremos hoje, com a graça de Deus, darmos sequência ao que nós estamos falando já há algum tempo, no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Sardes, o capítulo 3 do livro do Apocalipse. O assunto que nós iremos tratar é a carta à igreja de Sardes, e o tema deste assunto da carta à igreja de Sardes é: cuidado para não perder a cidadania dos céus. Nós precisamos ter cuidado, porque nós não temos apenas a cidadania terrena, mas temos a cidadania divina também, repousando sobre a nossa vida, visto que confessamos a Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. E diante disso, irmãos, a carta à igreja de Sardes, ela traz algumas palavras muito fortes, mas real, contra aquele povo, contra aquela igreja do primeiro século. E dentro do contexto desta igreja, situada em uma cidade, onde tinha uma indústria de fabricação de lã e, ao mesmo tempo, uma indústria de tingimento de tecidos, uma tinturaria. A cidade de Sardes era também conhecida como o antigo reino da Lídia. Não é Lídia, a minha mãe que já faleceu, não, viu? Era realmente o nome reino da Lídia. E aquela cidade, ela atraía muitos visitantes para ela, devido a uma prática religiosa que existia naquela localidade, onde eles tinham um centro de culto e adoração à deusa Cibele, também conhecida por Artemis. E esse culto que era praticado nessa cidade de Sardes trazia muita licenciosidade, sensualidade e libertinagem na prática deste culto religioso. E ali, dentro desta cidade, estava situada uma igreja cristã, discípulos de Jesus, servos de Jesus Cristo, que diariamente eram atacados, como é o normal. Todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo, eles sofrem diariamente ataques espirituais para que a sua fé seja paralisada, neutralizada pela ação do inimigo. Aquela igreja era uma igreja próspera, era uma igreja ativa, era uma igreja dinâmica, era uma igreja que estava sempre com as suas atividades espirituais em dia. Contudo, com a pressão espiritual que
reinava naquela localidade, muitos dos nossos irmãos foram perdendo a dinâmica da fé, foram se permitindo ser corroídos no seu espírito e tornaram-se cristãos apáticos, descrentes e formais. Naquela cidade, irmãos, como em todo o Império Romano, existia tanto judeus quanto os cristãos gentios, como judeus, que estavam sob o jugo de Roma, porque quem imperava, quem comandava nesse período o mundo ainda era o Império Romano. E eles tinham o hábito de registrar todos os moradores da cidade, como se hoje se faz quando alguém nasce, recebe seu registro, o certidão de nascimento, e posteriormente, quando pega mais idade, a gente tira uma coisa chamada RG, né? Que é um tipo de registro de identificação da pessoa. E posteriormente, o CPF, né? Não é? Já nasce? No registro já tem o número do CPF. Já tem o número do CPF. Eu não estava nem sabendo disso, agora a coisa já está mais moderna ainda, né? E os romanos tinham o hábito de registrar isso. Ele colocava o nome das pessoas em um livro. E quando as pessoas, sejam elas romanas, judias ou de outras nacionalidades, mas que habitavam nos domínios romanos, se eles não tivessem registrados no livro, eles não tinham direito a desfrutar das leis que favoreciam aquela cidade. E se eles estivessem inscritos no livro, mas não obedecessem às leis, eles eram punidos, sendo removido o seu nome do livro de registro, para que eles não tivessem o direito de desfrutar de nada que o império pudesse fornecer. Daí, irmãos, isso não era só no período de Roma, não. Isso acontecia desde os primórdios, não é? Desde o princípio da raça humana, desde que se iniciou a escrita e etc., que passou-se a ter esse tipo de registro por uma questão de ordem, de organização. E era tanto, isso era tão real, tão vívido, que a humanidade passou a acreditar que não só havia os registros terrenos, mas também acreditavam que havia os registros divinos. Nós temos um exemplo no livro do Êxodo, no capítulo 32, no livro do Êxodo, quando o povo peca contra Deus. Enquanto Moisés estava no monte orando, intercedendo pela nação, o povo se rebela contra Deus, induz Arão a construir um bezerro de ouro, e ali eles começam a praticar um culto idólatra ao bezerro de ouro, onde havia bebidas, orgias e prostituição. E cantavam a esse Deus, feito pelas mãos dos homens, e diziam: esse foi o Deus que nos tirou da terra do Egito. E Deus lá no monte com Moisés, trazendo para Moisés as leis, a fim de que Moisés passasse as leis para o povo. Deus diz: Moisés, desce. Desce porque o teu povo se corrompeu e tem pecado diante de mim. Moisés desce, repreende o povo, e no que Moisés repreende o povo, Deus chega para
Moisés diz para Deus: Senhor, o que vai dizer os povos? Tirou-os do Egito, mas não tem capacidade de levá-los até a terra prometida. Vão blasfemar do teu nome. E Deus continua o diálogo dele com Moisés, e chega um momento que Moisés diz: perdoa os pecados deste povo. Se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do teu livro. Então Moisés já tinha esse conhecimento, que nos céus já tinha um livro de registro. Já tinha um livro de registro. No Salmo 69. Salmo 69, por favor, meus amigos. 69, versículo 27 e 28. Nos diz assim: agregam iniquidade à iniquidade deles, para que não mereçam usufruir da tua justiça, que tenham seus nomes apagados do livro da vida, e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Veja que o salmista Davi está falando das pessoas que cometem pecado em cima de pecado e vivem uma vida de pecado após pecado e ainda querem desfrutar dos bens de Deus. A gente não vê muitas pessoas que vivem uma vida de desobediência a Deus e diz: afinal de contas eu sou filho de Deus, né? Final de semana eu vou tomar a minha cervejinha, vou curtir o meu som, que é aquela música podre, nojenta, não é? Que a gente sabe que não precisa falar, não é? Eu não sei, eu peço que o nome do maldito é Conde, né? Aquela música. Minha vida é errada. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso, né? Eu posso fazer o que penso, fazer o que quer, ninguém manda em mim. Mas toda errada. Filho do diabo, irmão. É assim que a Bíblia classifica esses que vivem dessa forma. E não há meio termo. Com Deus é sim, sim, não, não. Não é? E aqui o salmista diz que eles agregam pecado a pecado, iniquidade a iniquidade. E ele diz que estes jamais sejam escritos no livro da vida entre os justos. E o interessante é que ele cita aqui o livro da vida. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz que os livros foram abertos. Isso será no dia do juízo final. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, era hábito dos gestores, administradores, governadores, procônsulos, como era chamado naquela época, ter um livro de registro de todas as pessoas que habitavam nas cidades controladas, dominadas pelo Império Romano. E dentro desse contexto, irmãos, muitos dos nossos irmãos que congregavam, que faziam parte dessa igreja de Sardes, estavam caindo da graça de Deus. Infelizmente é um fato, né? Eles haviam perdido ou esquecido que não é a igreja que salva. Não é a placa denominacional. A igreja prega o evangelho do Salvador Jesus. É Jesus que salva. Porque a graça de Deus é ela que salva a igreja. Foi ela que salvou a igreja. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos. É a graça de Deus que fortalece a vida
de cada um de nós, de cada crente. Paulo diz a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 1, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E esta graça que salva e que fortalece, ela também é uma graça que educa. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11 e 12, Paulo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, não é um grupo, a todos os homens. Aí ele diz no versículo 12: esta graça ensina os homens a abandonarem as práticas pecaminosas, a fornicação, o adultério, a cachaça, a mentira, o engano, o roubo e assim sucessivamente. A graça de Deus, ela nos educa. Deus nos dá a salvação pela graça que há em Cristo Jesus, pelo favor que nós não merecíamos. Mas no momento que eu abraço essa salvação, eu tenho que ter um compromisso com Deus. Porque não é o fato de eu vir a um templo ou andar com uma Bíblia que diz que eu sou salvo. Mas é viver o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E aquela igreja, a igreja de Sardes, foi advertida por Jesus. Como diz em Apocalipse, você está com a sua Bíblia aberta para acompanhar? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo? É o pastor. Porque a palavra anjo aqui, ela tem o sentido de mensageiro, a conotação é mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus para a igreja. E o primeiro que estava sendo advertido era o anjo, era o pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que ele fala 7 Espíritos de Deus? 7 aqui é uma conotação de amplitude, não é? Os 7 Espíritos faz menção ao conhecimento de Cristo em julgar, fala da perfeição de Cristo no seu julgamento. O profeta Isaías, no capítulo 11, veja aí, capítulo 11 do livro do profeta Isaías, ele fala sobre as 7 manifestações da perfeição do ministério de Cristo. Capítulo 11, verso 1, quando ele fala que o Espírito de Deus, não é? Vai se manifestar na vida de Jesus de uma forma extraordinária, trazendo o verdadeiro juízo, o julgamento, a fim de despertar as pessoas. A gente escuta algumas pessoas dizer assim: mas ninguém pode julgar. Pode e deve. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que os santos hão de julgar até os demônios, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, certo? De onde Maria, a mãe de Jesus, era descendente e de onde Jesus nasceu. Aí depois que ele fala: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé,
e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Deus, o Senhor, repousará sobre ele. Primeiro, Espírito da sabedoria, Espírito do entendimento, Espírito que traz conselho, Espírito de poder, Espírito que proporciona verdadeiro saber e o temor do Senhor. As 7 qualidades. Então fala da amplitude do julgamento de Cristo, com poder, com sabedoria, com entendimento, com conselho e sucessivamente. E dentro desse contexto a gente pode observar o que o próprio Jesus diz. Lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos lá. Capítulo 8 de João, verso 15 e 16. Evangelhos de João, 4º livro do Novo Testamento. João 8, 15 e 16. Vós julgais de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro. Pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Ainda, João capítulo 7, veja aí, verso 24. Jesus falando sobre a qualidade do seu julgamento. Não julgueis de acordo com a aparência, mas com reta justiça. O julgamento dele é com reta justiça. Capítulo 5, vamos lá agora, novamente Jesus falando 5 e 22 de João. Olha o que é que Jesus diz, 5 e 22 de João. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Ao Filho. Verso 23. A fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso 30, do mesmo capítulo 5. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é como? Justo. Porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Então, quando o Senhor Jesus fala com o anjo da igreja de Sardes, ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que faz o julgamento da forma certa. O julgamento de Cristo é tão preciso que somente Ele pode dizer com plena certeza: você diz que é, mas eu sei que tu não és. Ele poderia dizer para aquela igreja: eu sei que tu é. Tu está dizendo que está vivo, mas no entanto tu está morto, porque eu conheço você. Ninguém se esconde de Deus, irmão. Não tem aquelas pessoas que se escondem atrás de suas religiões? Não, eu já tenho minha religião. E Deus conhece o meu coração. Só Ele vai me julgar. Pior ainda. A pessoa só diz assim: só Deus vai me julgar. Pior ainda. Porque se Deus conhece, meu irmão, acabou-se. Nós muitas vezes analisamos as pessoas pela aparência, pelo timbre de voz. Mas fulano é tão manso, quase que não fala. Ele é tão quietinho, é calminho. Pisa no pé? Adota ele. Adota ele. Às vezes a gente diz que a pessoa é calma ou é manso pelo timbre de voz. E
alto demais. Por causa do timbre de voz, as pessoas fazem uma leitura completamente equivocada. Não é? Só que Jesus não se engana. Não se engana. Isaías, vamos lá, Isaías 29, 13. Irmãos, é tão forte. 29, 13 de Isaías. Vinte e 13. Todos acharam? Eis que assim declara o Senhor o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, porém sem atitude, e me honra somente com o mover dos seus lábios. Todo mundo fala de Deus, enquanto seu coração está muito distante de mim. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Não porque pra gente, porque a minha religião, minha liturgia é essa, meu modo de viver é esse. Aí Paulo diz a Timóteo: são vãs filosofias. Paulo diz à igreja de Corinto, no capítulo 10, verso 5, que as armas da nossa milícia, ela não é carnal, mas é poderosa em Deus, para destruir as vãs filosofias que se levantam para negar a doutrina bíblica de Deus. E o Senhor adverte aquele pastor, aquela igreja, e diz: eu conheço as tuas obras, tu tens fama de estar vivo, mas de fato tu estás morto. Ou seja, tu estás existindo, tu estás vivo fisicamente, mas espiritualmente tu estás morto, tu estás distante de mim. Quem está próximo de Deus, irmão, não apoia o que é errado, não. Quem está próximo de Deus, irmão, não apoia o que é incoerente, inconveniente, indecente. Não apoia esse tipo de coisa, não. Porque a Bíblia diz que aqueles que apoiam tais coisas padecerão a mesma condenação. 31 e 32 da carta aos Romanos, que aqueles que apoiam, ficam caladinhos, ou não diz nada, acha normal, vai receber a mesma condenação. E Jesus continua dizendo: seja alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras. Sardes era conhecida como uma igreja viva, ativa, que havia muita atividade. Os irmãos eram frequentes, se fazia tudo de maneira correta, mas não havia espiritualidade, somente formalidades e ritos sem fervor espiritual, sem a manifestação do Espírito Santo. Pessoas que fazem as coisas na igreja por fazer. Não, vou fazer porque eu faço parte, eu estou ali, então eu tenho que fazer. Você não faz por fazer. Você tem que fazer pelo Espírito do Senhor. Você vai fazer porque você está salvo em Cristo. Você vai fazer porque você ama a obra de Deus. Você vai saber fazer porque você tem compromisso com o Evangelho, com o Reino. Você vai orar sempre assim: venha a tua vontade. A igreja de Sardes não se preocupava mais em ganhar almas, não se preocupava mais em fortalecer os que estavam dentro da igreja.
não estava mais preocupada com isso. Já tinha sido invadida, não é? Várias vezes, ou precisamente 2 vezes. A cidade de Sardes, quando ela foi invadida no ano 580 e 218 a.C. Quando a cidade era invadida, automaticamente a igreja era prejudicada, porque também os cristãos eram mortos e assassinados. Mas dentro do contexto daquela igreja, a igreja tinha perdido a preocupação com os seus membros. O pastor tinha perdido o amor em preservar os que estavam dentro e em busca dos que estavam fora. E o reflexo da igreja, e o reflexo da cidade, da administração pública, passou a influenciar a igreja de forma negativa e não positiva. Muitas pessoas acham que política e igreja não tem nada a ver. Tem. Porque a sociedade é um reflexo de uma igreja fraca ou de uma igreja forte. Uma igreja forte luta pela família, luta pelos valores da ética e valores da moral. Uma igreja forte, ela prega contra o assassinato e sacrifício de crianças, como é feito em alguns tipos de cultos, que nós não podemos nem falar, porque agora é crime religioso. Falar a verdade é crime religioso. Contra essas seitas diabólicas que sacrificam crianças aos demônios. Não é? É crime agora. Mas não é crime blasfemar o nome de Jesus. Não é crime escarnecer o nome de Jesus. Não é crime fazer uma passeata e um homossexual ficar lá na cruz despido, imitando Jesus. Não é crime fazer piada com a história de Cristo, como um grupo aí que há anos atrás fizeram um filme e chama isso de arte, né? Chamado Porta dos Fundos, que insinuava que Jesus era homossexual, que os discípulos eram gays, que Maria era uma vadia e tantas outras coisas. Ah, isso pode, isso é normal. Serve até de piada, acha até engraçado, mas isso é arte. Agora, vê se fazem com os muçulmanos. Sabe por que não fazem? Porque eles sabem, se fizerem, o muçulmano vem lá do inferno, onde eles vivem lá, onde qualquer lugar que tiver, e vem explodir a casa dele. Não é? Ninguém fala. Mas o cristianismo não, porque os crentes é pacífico. Mas um dia, o dono da igreja vai chamar todo mundo para prestação de conta. E ninguém vai dizer, eu não sabia. Irmão, não tem como hoje, em pleno século XXI, o mundo não saber do Evangelho. Internet, redes sociais. Quantas pessoas têm se convertido através da internet? Pregações, estudos bíblicos, pessoas que param, Deus pega ali, ó, para aquela pessoa ali, para assistir. Isso que a gente está falando aqui vai para a internet. Depois quem quiser assistir, vai assistir. Alguém pode se consertar? Não sei. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. De forma, maneira alguma. Então a igreja, ela não estava mais preocupada em ganhar almas, em fortalecer os que já estavam, não pensava mais em ajudar os necessitados. O Senhor Jesus diz à igreja para ela estar em alerta constante, visto que a cidade de Sardes já tinha sido invadida 2 vezes pelo inimigo por causa da falta de vigilância. Jesus alerta a igreja e usa o exemplo da invasão que foi feita na cidade. Por quê, irmãos?
A cidade ficava em um lugar alto, uma muralha enorme, portões enormes. E quem conseguia escalar um monte e ainda uma muralha e não ser visto? Não é? Então eles confiavam que eles seriam inexpugnáveis. Ninguém conseguiria invadir aquela cidade. É quando, às vezes, o crente, né? Não, eu sou crente, eu sou de fogo, eu sou do poder, eu sou do mistério. O diabo não me derruba. Vacila. Satanás conhece a tua fraqueza. Conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe aonde tocar em você e você abrir as portas para ele entrar. Conhece o que tu mais gosta. Sabe aquilo que te provoca e faz raiva. Conhece os teus limites. Por isso que a gente precisa estar alerta, vigiar. Porque é naquela brechinha que tu acha, não, eu sou super crente. Comigo o diabo não tem vez. A palavra de Deus diz, sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5:8. Porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para te destruir. O diabo conhece que é o ponto fraco. Não importa quanto tempo de crente você tenha, a gente precisa vigiar todo dia, orar, se revestir. Por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Estais, pois, revestidos, para que possais suportar no dia mau. Aí ele diz, tendo sido vestido da couraça da justiça. Não é a tua justiça, é a justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cingido com o cinto da verdade, a verdade de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. Cristão anda em paz, vive em paz e não provoca perturbação de ninguém. Falando de crente de verdade, viu? Ele fala, tendo o escudo da fé, embraçado o escudo da fé, com o qual você vai apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo todo dia vai lançar na sua mente dúvida, vai lançar na sua mente medo, vai lançar na sua mente insegurança, vai lançar na sua mente perturbação, inquietação, a ponto de levar você a desistir, enfraquecer e não querer mais servir a Deus. Não vou mais para a igreja, parece que eu sou crente, mas quanto mais eu sou crente, quanto mais eu oro, mais minha vida não vai para frente, mais eu não cresço, mais eu não prospero. Irmãos, tu estás lutando, é uma batalha espiritual. E a palavra de Deus diz, fiel até a morte. Permanece, persevera, porque é no fim, não é agora no começo. A nossa vida é uma luta. Se você parar de lutar, você morre. Você desiste da vida. Então a nossa luta é constante, irmãos. É o escudo da fé, o qual você vai apagar as setas, os dardos do maligno. Quando o maligno vai dizer para você, o que você está fazendo, Deus não está recebendo. Aí você vai usar a palavra de Deus que vai dizer, Deus está recebendo, porque Deus sabe como é a minha vida, e a minha oração tem chegado diante dele, e no tempo de Deus vai ter resposta. Que o diabo fez assim com Jesus. Tu é filho de Deus? Depois de 40 dias passando fome, em jejum e oração, quando chega os 40 dias, aí a Bíblia diz, e o tentador se aproximou. Vê se ele se aproximou quando estava no meio do jejum, quando Jesus estava pegando fogo. Vê se ele chegou lá. Mas quando foi no fim que terminou, ele sabia que Jesus estava fisicamente fraco, com fome, com sede. Ele chega na hora da tua fraqueza, do teu declínio. Ele chega, rapaz, desiste. Onde é que tu vai?
precisa. Pode não ser do jeito que você pediu, mas vai chegar da forma dele. Louvado seja o nome de Jesus. Porque os planos são do homem, mas é de Deus que vem a resposta. Glória a Deus. Até os ossos ter. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E qual era o conselho que Jesus estava ali, dando para aquela igreja? Que estava nesse momento, versículo 2, se alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade nas tuas obras diante do meu Deus. Tinha gente que estava prestes a morrer. Por quê? Porque estava sendo atacado, irmãos. Quando você está sendo atacado, você está sujeito a morrer. E o conselho de Jesus foi, portanto, versículo 3, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Irmãos, quantos cultos de doutrina, quantas pregações têm sido feitas na terça, na quinta, no sábado, ontem. Nós tivemos o nosso culto de avivamento, hoje no culto de Santa Ceia. Quantas vezes nós temos pregado, ensinado incessantemente a palavra, e quantas pessoas ouvem a palavra e quando sai daquela porta não lembram mais de nada. E a recomendação de Jesus é: lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Lembre-se do que você ouviu, do que você aprendeu. Coloque em prática. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta você somente vir ao culto e ouvir. Você tem que guardar e praticar. Para não esquecer. Para quando chegar a hora do ataque, você desembainhar a espada do Espírito. O diabo disse para Jesus: tu é filho de Deus? É? Sou. Transforma essas pedras em pães. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus tem sustento para a tua vida. Aleluia. Deus tem a última palavra ainda na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. A última palavra ainda é a de Jesus, não é a do homem. E Jesus continua dizendo para aquela igreja: obedece e arrepende-te. Porque, irmãos, quando a gente ensina a palavra, que a pessoa ouve a palavra e entende, a pessoa precisa sentir arrependimento profundo. E arrependimento profundo leva a pessoa aos pés de Jesus para confessar e buscar obediência a Deus. E dentro desse contexto, esse arrependimento, essa obediência ao que você ouviu, ao que você aprendeu, vai despertar em você o alerta, ficar ligado, ficar vigilante. Por quê? Para que você não perca aquilo que você recebeu. O que foi que você recebeu de Deus? O inimigo trabalha para tirar. O inimigo trabalha para roubar aquilo que foi semeado no teu coração. Versículo 4. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas, ainda tinha crente fiel. No meio daquela igreja, ainda tinha crente fiel. Poucos, é verdade. É tanto que a palavra pessoas, no grego aqui, é onoma.
onoma, que quer dizer pessoas reconhecidas pelo nome. Jesus conhece, olha, Jesus conhece o teu nome. Jesus! É mentira. Jesus conhece o teu nome. Glória a Jesus, aleluia. É tanto que no dia do julgamento, se o nome não estiver no livro da vida, tá difícil para ele, dançou, ferrou-se, se arrebentou. Porque, irmãos, Eita, coisa boa. só quem faz registro do filho são pais. Você foi registrado lá no cartório do céu? Porque se não for, não vai ser chamado não, meu filho. Como está escrito, como Jesus disse que no dia da sua volta, ele dirá assim, ó: vinde benditos do Pai. Você é bendito do Pai? Sabe por que essas pessoas eram conhecidas de Jesus? Contudo, tem em Sardes algumas pessoas, ou seja, vou repetir, onoma, no grego, a palavra pessoas, onoma, que quer dizer pessoas que eram conhecidas pelo nome. Aí Jesus estava dizendo assim: essas pessoas que eu conheço pelo nome, não se contaminaram, nem mancharam as suas vestes. Eles caminharão comigo, vestidos de vestes brancas, pois são dignos. Irmãos, para não sujar as vestes espirituais, nós precisamos estar muito atentos, porque o inimigo passa o tempo todo querendo manchar minha vida e a tua vida. Manchar a minha vida e a tua vida, a minha e a tua reputação. E às vezes a gente luta por coisas que não valem a pena. Você tem que lutar por aquilo que vai te garantir a vida eterna. Lute por Cristo. E batalha de crente não se vence com o braço, se vence com o joelho. Batalha de crente, ele vence com louvor. Batalha de crente, ele vence com louvor. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Não é pela tua força. Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E quantas pessoas têm caído em pecado porque quer resolver as coisas com o braço da carne? Aí se antecipa e peca. Aí nem vence e cria uma complicação na vida dele. Não é? Roupas manchadas, escute bem, viu? Roupas manchadas desqualificavam o adorador e desonravam o Deus que era cultuado naquela cidade. Vocês sabiam que no culto a Cibele, ou a Artemis, como era chamada a deusa que era adorada naquela cidade, os adoradores tinham que ir prestar culto a ela com roupas extremamente limpas, não podia nem ter uma mancha. Porque quem chegasse com alguma roupa manchada, não lhe era permitido cultuar. Desqualificava ele. Esse não pode ficar aqui. E tem crente que quer servir a Jesus com qualquer roupa.
Veste qualquer roupa. Deus não está preocupado com a roupa, não. Tá? É tanto que Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 em diante, Paulo diz assim: que do mesmo modo as mulheres se vistam em traje honesto e decente. A palavra traje é katastol no grego. Katastole, ou seja, o que quer dizer katastole? Que elas não se vistam de acordo com a moda do mundo. A pessoa crente vai comprar roupa quando chega lá. Eu queria uma roupa assim, mas não tem não. Mas tem essa aqui, fica tão bonitinho em você. Olha, tu tem um corpo tão bonito, rapaz, velho. É bonito, mas é para Jesus, meu filho. Eu tenho que apresentar o meu corpo a Ele. Eu não tenho que estar mostrando Ele, exibindo Ele, não. Sendo vulgar. Mas pastor, eu não vim aqui para ouvir isso não. Não posso fazer nada. Não fui buscar você na sua casa? Eu tenho um compromisso com o dono da vida, com o dono da palavra. Você obedece se você quiser. Sabe aquele velho deitado, manda quem pode e obedece quem tem juízo? Pronto. Ele manda, está na palavra, eu tenho que falar. Aí eu não concordo. Vai brigar com ele. Não devemos, não podemos, irmãos, tomar aquele padrão imundo, nojento, ceboso do mundo. Você encontra gente por aí, tatuagem que começa do calcanhar, sobe até, entra pelas nádegas, sai pelas costas, a mulher bota aquele short que Nalva chama, como é Nalva? Abajur de perseguida, anda no meio da rua, você vê até a alma da criatura, e você convida ele lá para a igreja. Não, mas não precisa estar na igreja para servir a Jesus, não. Eu já tenho Jesus no meu coração desde que nasci. Quem tem Jesus não anda desse jeito não, minha gente. Quem tem Jesus é decente, é ordeiro, como a palavra manda, ensina. Eu não planejei isso estar aqui no script, não. Mas se está descendo, é para alguém que precisa ouvir. Não é? Então, se alguém fosse no culto adorar Cibele, se tivesse com a roupa manchada, ele era tirado. Isso. Olha, irmãos, tem umas religiões aí que eu não posso dizer o nome, que os demônios diz para elas a roupa que quer, da cor que quer, o modelo que quer, e se não fizer, apanha. E não recebe a oferenda. Não aceita não. Escute bem, viu? Eu sou cabeleireiro por profissão, então eu já cortei o cabelo de muita gente. E teve uma pessoa que foi cortar o cabelo comigo e era de uma religião dessa aí. Ele era muito chiqueiro. E eu cortei o cabelo dela. Quando ela chegou em casa, o demônio deu uma pisa e disse: por que você deixou ele botar a mão na sua cabeça? Deu uma pisa que ela passou dias sem nem se levantar. Escravidão. Eu botei só a mão. Sabe por quê, irmão? Incomoda? Mão limpa. Mãos limpas. Incomoda Satanás. Por isso que o salmista Davi no Salmo 15 ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas, que não entregou o seu coração à vaidade. Levou uma pisa, quase morre. E depois ela mesma me contou. E disse com a própria boca dela que não entrega a vida dela a Jesus,
Porque os demônios disseram que se ela entregasse a vida dela a Jesus, iria matar os filhos dela. Vê? Por isso, irmãos, por isso que é bom servir ao grande, ao que pode tudo, ao que pode, irmão, no segundo, não é muito tempo, é no segundo, ele pode dar um basta na tua vida hoje. Ele pode abrir uma porta fechada, ele pode curar uma enfermidade, ele pode descer alguém a cova, ele pode levantar alguém para te abençoar, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Irmos, a presença de Deus, irmãos, escute bem, viu? Quando o Senhor Jesus fala aqui para a igreja de Sardes que não contaminaram as suas vestes, aqueles que o Senhor conhecia pelo nome, que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo, vestidos de branco. Ou seja, Jesus está falando que na eternidade eles vão andar com Jesus, vestidos de brancos. Lá no céu só vai ter uma cor, para ninguém ficar com raio. É todo mundo de branco. Tudinho de branco. Não, eu quero tão não. Aqui é um modelo só, meu filho. Tudinho vestido de branco. Mas por quê? Porque branco fala de pureza, de santidade, de integridade, de fidelidade. Isso é o que simboliza a cor branca. E muitas vezes, irmãos, a gente quer ir a Deus. Escuta só. A oração que a gente faz a Deus, a nossa oração, ela deve ser uma oração de adoração. Não apenas uma oração de petição. A oração que Jesus nos ensinou: Pai, que estás no céu, santificado. Adorando. Santificado seja o teu nome. Ele não começou dizendo, a gente estava buscando, Jesus, eu estou aqui, olha, eu vim buscar isso, eu quero 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 aquilo. Mas não adora. Aí ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como você. Depois que ele adora, depois que ele reconhece, depois que ele diz que a vontade de Deus tem que ser estabelecida, ele diz: Senhor, dá-me o pão que eu preciso. O pão de hoje, porque o de amanhã o Senhor já proveu. O pão de cada dia nos dá hoje. Se submete, irmãos, em oração. A gente faz oração muito egoísta. A gente chega-se a Deus e muitas vezes só apresenta problema. Problema, eu estou com isso, problema. E Deus quer que a gente não apresente? Não, Deus quer que a gente apresente. Mas antes de você apresentar o seu problema, adore Ele. Porque antes do seu problema, o mais importante é Ele. Ele é maior que o teu problema, do que a tua tristeza, do que a tua dor, do que a tua decepção, do que a tua angústia, do que a tua dificuldade. Ele deve ser o motivo pelo qual você veio aqui, você está aqui. Você não veio eu, pastor Silvio, você veio ouvir Jesus falar, você veio adorar a Ele, glorificar a Ele, engrandecer a Ele, porque Ele é o único que é digno de ser adorado, glorificado, louvado e exaltado, porque Ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e voltará. Aleluia. Versículo 5, Jesus diz assim: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Lembra do começo quando a gente falou? Quando alguém cometia alguma infração, se tirava o nome para perder os direitos de cidadania. Jesus está dizendo: se você andar comigo, se você permanecer comigo,
de maneira alguma eu vou tirar o seu nome do livro. Vou deixar ele lá. Ele conhece você pelo nome. Glória a Deus. Ele conhece o teu nome. E me chama por ele. Eita glória. Eu me lembro, irmãos, que um dia, faz tempo, viu? Alguns anos, Glória a Deus. quando eu estava para vir para essa igreja aqui, Glória a Deus. Deus usava um dos seus vasos, falando da igreja. Eu estava sentado lá na frente, que eu não gosto de sentar atrás, eu estava sentado logo na primeira bancada, a igreja lotada, e Deus levantava um dos seus vasos e dizia: homem, eu vou te levar lá para o outro lado. E eu pensando que eu ia me embora lá para o estrangeiro. O estrangeiro era água fria. Era água fria. E Deus disse: Essa voz fica quente. é verdade, é para esquentar as águas de água fria, deixar a água quente. Aí Deus disse para mim: eu vou te levar para o outro lado. E é para o outro lado mesmo. E eu achava que não era comigo. Deus usando aquele irmão para transmitir aquela mensagem profética, e ele disse: para que tu não tenhas dúvida, eu te chamo pelo teu nome, Silvio. Ele chamou meu nome bem alto dentro do templo. Levantou, foi até onde eu estava, pegou a minha mão e disse assim: eu estou colocando nas suas mãos uma igreja para você cuidar. Amém. Oh, meu Deus do céu. E aí eu recebi e eu achava que ia embora. Quando foi mais ou menos um ano depois, eu vim pregar aqui. Aí quando eu cheguei aqui, Deus usa irmã Marina, confirma. Aí eu disse: não venho não, não vou não, não quero não. Aí Deus, agora, como Deus conhece a gente pelo nome, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Deus sabe teu nome. Deus conhece você. Deus vai honrar você. Ande com Ele. Permaneça nele. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, que eu escrevi aqui um pensamento. Na hora que eu estava estudando esse assunto, o Espírito Santo me deu essa frase: a nossa felicidade está em viver em santidade ao Senhor. A felicidade não está nas conquistas que você vai ter. A felicidade está em viver em santidade ao Senhor. Porque quando a gente vive a santidade no Senhor, Deus traz as realizações. Amém? Que você guarde esta palavra, que você medite nesta palavra, que você rumine esta palavra. E reflita que você precisa mudar. E eu não posso deixar de fazer aquela pergunta, né? Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Hoje é dia. Deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus. Hoje é a oportunidade que Deus te dá de entregar a sua vida a Jesus. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe.